4 pontos, que eu acho que são fundamentais para aquilo que essa comissão está se propondo. A primeira... Desculpa, também me desconcentrando um pouco. O primeiro ponto que eu quero destacar é a qualidade das apresentações que sucederam. Segundo ponto, aliás, 5 pontos. Segundo ponto é que a Lei Candir, na verdade, está na origem do esgarçamento federativo que envolve uma disputa entre União e Estados, entre Estados e Estados e entre municípios e municípios. E a gente não entende muito bem, a gente acha muito que é uma relação somente entre União e Estados. Entre União e Estados está muito claro. Estimamos uma perda de 25 bilhões de reais ano passado. Se houver uma compensação plena, são 25 bilhões que serão transferidos do Orçamento Geral da União para os Estados. Então, num cenário onde você tem uma projeção de um déficit fiscal de 159 bilhões, colocar mais 25 bilhões, você aumenta o déficit primário da União. Então, esse é o primeiro ponto que precisa ser considerado. Mas a Lei Candir também gera um problema de disputa entre Estados. Quando você trabalha, por exemplo, com o ICMS de energia elétrica, que está na Lei Candir, que é regulamentado pela Lei Candir, é um jogo de soma zero. Uns ganham e uns perdem. A FAPESP fez uma nota técnica calculando as perdas dos estados entre 2004 e 2014. Nós estamos atualizando para lançar no segundo semestre uma outra nota técnica, que é de 97 2014. Por exemplo, no período 2004 2014, o Pará perdeu 21 bilhões de reais com energia elétrica produzida no Pará e consumida em outros estados. Sem levar em consideração a entrada de produto, por exemplo, de Belo Monte, que vai aumentar isso aí. Somente em 2014, o Pará perdeu 1,5 bilhão. E estados como São Paulo, em 10 anos, arrecadaram 65 bilhões de reais com energia produzida em outros estados e consumida em São Paulo. Sendo que os estados produtores de energia ficam com o passivo social e ambiental da mitigação dos impactos sociais e ambientais desses grandes empreendimentos. E sem a garantia que as compensações financeiras sejam aplicadas no entorno da obra. Pará entrou com uma ação na Justiça porque 77% das compensações financeiras de Belo Monte foram utilizadas em outros estados da federação. Isso é um exemplo disso. Mas também há uma distorção entre municípios contra municípios. Então, quando você vê, por exemplo, que o ICMS é desonerado na hora de exportação de bens primários e semi-elaborados, municípios que têm uma base primária exportadora, o estado do Pará, como Parauapebas, Cana dos Carajás, não contribuem para a base de arrecadação do Estado, mas em compensação, no ato de partilha do fundo de participação do município, o valor adicionado desses municípios faz com que ele drene recursos de outros municípios. Portanto, há uma injustiça federativa também em nível de municípios. E isso nós pouco discutimos. Bom, há claramente, terceiro ponto, há claramente duas formas de você resolver o problema da Lei Candir. Um primeiro ponto que eu diria, que é um ponto que não está sendo discutido aqui, é voltar a tributar bens primários e semi-elaborados. Existem, inclusive, algumas PECs. E eu gostei de ouvir uma fala aqui, porque há uma opinião corrente, que eu não concordo, de que não se tributa exportação. Vírgula, não se tributa exportação de bens industrializados. Mas quando você leva em consideração bens primários e semi-elaborados, você tem que relativizar isso, porque acaba funcionando com uma política industrial às avessas. Você incentiva a exportação in natura e passa a agregar valor em outras áreas do mundo. Acontece com o minério de ferro no Pará. Você vê que, em função da legislação trabalhista mais flexível, da legislação ambiental mais flexível da China, o Pará exporta minério de ferro, a China verticaliza a produção e exporta aço para o Brasil. Então, isso precisa ser qualificado, isso precisa ser levado em consideração. Quarto ponto, nós precisamos, na discussão, levar em consideração distorções federativas no que se refere à questão da capacidade governativa, em função do modelo, da base tributária e da dinâmica econômica. Por exemplo, somente na Amazônia, fizemos um estudo na FAPESP, há estados que têm 6 vezes mais orçamento per capita do que o estado do Pará. Isso significa que você tem estados que têm 6 vezes mais capacidade governativa. Isso é inaceitável numa federação que procura minimizar as desigualdades regionais, por exemplo. Estou falando disso dentro de uma mesma região. Eu não estou comparando o Pará com o Distrito Federal, com São Paulo, com o Rio de Janeiro, porque aí o esforço é muito maior. Bom, Eduardo, eu só queria... Isso aqui vale para os três também, desse raciocínio. Porque
porque a grande preocupação é exatamente essa, a não encontrar a fonte. Então, quando se fala em tributar, o argumento sempre é esse, não se exporta imposto. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais, e também como que o Estado poderia fazer, no Mato Grosso do Sul, eles conseguiram definir um tanto por cento, uma porcentagem da produção tem que ser industrializada no Estado. Com isso, o Estado é a forma que ele tem para arrecadar. Ou seja, nem toda a produção pode ser exportada. É uma alternativa. Isso já se discutiu muito no nosso Estado. Mas falar em tributar, vira-se aquela repulsa muito grande. Então, também, tributar um Estado, tributar enquanto os outros não tributam, seria uma complexidade muito grande. Agora mesmo nós estamos aí, está na pauta para se votar a unificação da alíquota do ICMS do combustível da aviação. Eu, inclusive, questionei, porque eu sou relator do projeto de resolução número 1, que trata da unificação das alíquotas do ICMS, para acabar com essa guerra fiscal que existe no Brasil. Só que isso está tramitando no Congresso, aqui no Senado, já está, eu acho que há mais de 12 anos. E como relator, a gente não sente clima nenhum para se discutir isso também, nesse momento. Então, eu gostaria de dar consideração, porque esses são caminhos que nós vamos ter que encontrar, porque é a fonte. Claro que se te encontrasse vai tributar de forma uniforme todos os estados, né? E toda a exportação. Como fazer, como discutir isso? De forma, claro, aqui não teremos como concluir isso, mas pelo menos considerações a respeito. Para responder essa pergunta, você necessita um esforço de pesquisa mais denso. Mas, por exemplo, eu queria citar um único exemplo, senador. Existe uma pesquisadora no estado do Pará, que é especialista em mineração, Maria Amélia Henriques. E ela fez um estudo no Pará, analisando a carga tributária da mineração no mundo. E o estudo dela contrasta, por exemplo, que a carga tributária da mineração no Canadá, na África do Sul e na Austrália é bem maior que a carga tributária no Brasil. Então, se você compara, quer dizer, não é problema de competitividade, é problema de modelo tributário. Agora, tem 7 pontos, que eu acho que é o mais importante dessa reunião, dessa audiência pública, 7 pontos que eu gostaria de enfatizar, que eu acho que são importantes a serem levados à construção de uma legislação que vai parametrizar justos critérios de compensação aos estados. Então, eu diria que eu botei 7 parâmetros aqui. Eu digo que a legislação tem que propor diretrizes, eu acho que isso foi ressaltado anteriormente, mas eu quero enfatizar, de uma engenharia legislativa simplificada. Quanto mais você simplifica uma legislação, é mais fácil você operar esse modelo tributário. Mas eu diria que esses parâmetros deveriam levar em consideração, primeiro, as perdas. Obviamente que os estados que perdem mais têm que ter uma maior compensação. Isso é tautológico. Segundo, a questão do crédito tributário. Que isso é uma caixa preta, como você mesmo falou, Murilo. Quer dizer, a gente não tem nenhuma base de informação consolidada sobre o que os estados brasileiros perdem em relação ao crédito tributário. Nós pedimos na FAPESP, chegamos a pedir para o CONFAS, mas isso não foi, essa informação, não sei se existe, mas não foi cedida essa informação para a gente. Terceiro, as distinções entre royalties, por exemplo. Setores com mineração, eles têm uma dinâmica no que se refere ao royalties da mineração, que faz com que haja um repasse de recursos um volume muito maior do que a mineração. Petróleo e mineração são todas as atividades que têm efeitos distintos na capacidade orçamentária de estados e municípios. O efeito multiplicador, por exemplo, da atividade. Verificar que, por exemplo, a mineração, o agronegócio e o petróleo, eles não têm os mesmos impactos no que se refere ao desenvolvimento regional. Tem setores que geram uma dinâmica maior, portanto, gera um efeito multiplicador maior, gera, portanto, um impacto na arrecadação tributária muito maior. O quarto, que eu diria, o outro exemplo, eu me perdi as contas aqui, mas o outro é o crédito do ICMS de energia. Isso não está contabilizado em nenhum desses estudos aqui. O ICMS de energia é um fator importante, o Estado do Pará somente em 2014 perdeu 1,5 bilhão
Se você somar os outros 3 bilhões e meio de ICMS de não tributados na exportação de primária e semi-elaborada, você já é 5 bilhões. Quer dizer, o buraco aumenta, o fosso aumenta. Eu diria que o outro elemento é o saldo comercial, mas tem um último elemento aqui que eu quero colocar que precisa ser levado em consideração. E a gente não discute isso, quase não discute isso, são movimentos demográficos. Existem, por exemplo, tipos de atividades que acabam gerando um impacto demográfico significativo. Quando você vê mineração no Pará, você olha, por exemplo, Canaã dos Carajás. Canaã dos Carajás passa, Parauapebas, Marabá, passa a ter um processo migratório para o entorno dessas cidades que passa a demandar muito mais serviços públicos. Portanto, passa a exigir mais políticas públicas do que outras atividades como o petróleo, quando você faz, por exemplo, a exploração de petróleo no alto mar. Você não tem nenhum impacto, diria assim, no meio urbano. Então, essas coisas precisam ser observadas na hora de você estudar um justo sistema de compensação. Obviamente, isso seria um mundo ideal. E eu diria que também uma construção hidroelétrica, como é o caso lá, ela deixa um passivo exatamente na porque quando a sua construção é o dinheiro circulando, depois as pessoas ficam lá também. E às vezes sem a infraestrutura necessária, né? Então, acho que esse é o processo de desenvolvimento que nós temos muito na Amazônia. Isso, exatamente. Vocês, por exemplo, tiveram a experiência na construção de Carajás, que era uma estatal. Naquela época, pelo menos, a estatal tinha alguns compromissos sociais maiores do que, digamos, a construção de uma elétrica de uma forma, digamos, de lá construir depois terminou o canteiro. Basta, para finalizar, basta ver um monte hoje, Altamira. Quer dizer, vamos lá, a tragédia anunciada. 77% das compensações financeiras pactuadas no licenciamento ambiental não foram implantadas no estado do Pará, foram para outros diretos de conservação. Ponto número 1. 80% da energia elétrica gerada vai atender a demanda do centro-sul do Brasil, que não vai gerar, portanto, arrecadação em ICMS do Estado, muito menos fundo de participação dos municípios. Portanto, você tem um ônus para o Estado e para os municípios do entorno ali, pegando Altamira, Vitória do Xingu e municípios da Transamazônica ali, que basicamente, quer dizer, o Brasil não vai ter apagão por causa de Belo Monte. Mas, em compensação, a conta de Belo Monte ficou para o Estado do Pará, para o município do Estado do Pará. E aí? Quer dizer, você vai hoje, eu estive recentemente em Altamira, você vê a cidade à beira de uma tragédia social. São 20 mil desempregados na cidade, prostituição, tráfico de drogas, criminalidade. E os prefeitos não aguentam. A carga cai em cima do prefeito, a carga cai em cima do governo do Estado. Isso é um exemplo que o nosso federalismo ele precisa ser repensado. Eu queria finalizar com isso, senador, agradecer e colocar a FAPESPA à inteira disposição da comissão. Esse estudo foi feito por uma equipe de técnicos muito capacitada, muito qualificada, e eu coloco os técnicos à disposição, que puder ajudar essa comissão, nós estamos à disposição lá no Pará. Eu quero passar a palavra agora ao Murilo, mas Murilo, até pela sua fala,